está no ar, a Palavra é Tua, o podcast do Cindy Jorge, neste mês de agosto, falando sobre as faculdades de jornalismo. E o nosso convidado de hoje é o jornalista e mestre formado pela PUC, né, no mercado há mais de 30 anos. Foi apresentador e repórter na Rádio Gaúcha e Canal Rural, tem experiência como assessor de imprensa, é coordenador da Agência Experimental dos Cursos da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter, também foi coordenador dos cursos de Comunicação Social do Centro Universitário FADERGS, trabalha com produção de programas radiofônicos, tem experiência em mídias sociais, televisão, rádio, jornal. Ricardo Cunha, seja muito bem-vindo ao sindicato, a nossa casa, a Casa dos Jornalistas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Vivi, pelo convite. Sabe que quando eu entrei no prédio, eu pedi para a Vivi o endereço, mas eu sabia onde era, né? E aí, quando eu entrei, tem uma memória toda do sindicato, né? Porque eu muito frequentei o sindicato. E foi muito boa essa volta, né? Hoje eu estou do lado de um outro sindicato, Sindicato dos Professores, mas essa é a nossa casa, né? Porque a minha profissão, às vezes, me pergunta, eu coloco professor ou jornalista? Eu digo, não, eu sou jornalista, né? Eu estou professor, trabalhando na formação de novos jornalistas, né? Mas a minha formação é como jornalista, né? Então, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente falar um pouquinho sobre essa nossa profissão. Então, como professor que tu estás, não é? Qual é a avaliação que tu fazes das faculdades de jornalismo, daquele tempo em que tu eras um estudante e nessa linha do tempo até agora, assim, as principais, as modificações mais importantes ou mais impactantes? Carla e Vivi, sabe que aconteceu uma coisa comigo em 2014. Eu estava no mercado, né, com quase 30 anos de empresa, e eu fui chamado para uma troca de contrato. Eu passaria a ser pessoa jurídica, né, PJ, e eu disse, como assim? A vida inteira Aí me disseram, não, é que alguns salários, né, o teu salário, e a gente sabe qual é a realidade de salário dentro de redação, o teu salário é um salário considerado alto. Eu disse, mas gente, olha o tempo que eu tenho. Não, mas pois é. E aí nesse momento me disseram, tu não tem um plano B? E eu disse, não, meu plano sempre foi plano A, né? A minha dedicação sempre foi para a empresa. Claro, a gente tinha outras atividades. Eu sou do tempo que jornalista trabalhava 5 horas, né? Eu comecei pelo menos nessa época, né, de 5 horas, e estou me aposentando agora no final do ano, considerando o período que a gente ainda tinha de especial, aposentadoria especial. Então, consegui ainda um período disso. Aí eu disse, não, mas como plano B? Sempre foi plano A. E aí foi quando eu disse, não, vou fazer um mestrado e quem sabe? E eu sempre tinha essa coisa, as pessoas me diziam, eu sempre gostei muito de dividir o que eu tinha aprendido, né? Tanto na faculdade quanto no trabalho. Então, as pessoas que me ensinavam, a Vivi chegava na redação, né? Vou ensiná-la, né? A gente sabe que muitas vezes a faculdade não prepara o estudante para o mercado. São realidades distantes ainda, né? A academia e o mercado profissional. Então, daí eu disse, não, eu vou para o ensino. E aí fui chamado para uma instituição, que no caso era a FADERGS, que estava começando. Foi uma coisa muito bacana, porque era uma instituição que estava chegando, ela não tinha ainda o curso de jornalismo. Eles me chamaram como coordenador, que eu nunca tinha trabalhado, mas eu tinha um colega, a Vivi conhece o Vicente Dardi, o Vicente já estava em São Paulo trabalhando e ele me indicou. E daí eu disse, mas Vicente, eu nunca trabalhei. Ele disse, Ricardo, tu tens contatos, que é o que a instituição quer, e tu tem experiência profissional. Então, acabei indo daí para essa instituição, trabalhei 4 anos lá, fecharam o curso de jornalismo, que é uma realidade hoje que vem se repetindo dentro das instituições, ou fechando turmas, ou fechando turno, ou fechando até mesmo o curso, né? Por uma pouca procura. Então, assim, eu tergiversei aí, né? E acabei fugindo um pouco. Nesse início de
jornalismo nessa instituição, eu gostei muito, porque a semana passada ainda falava sobre isso. Quando eles me chamaram, eles me disseram, olha só, essa instituição é uma instituição que trabalha com um público diferente. Em geral, são pessoas com baixa renda, né? Pessoas mais velhas. E eles fizeram uma pergunta, eles disseram assim, tu tem algum tipo de preconceito? Eu disse, como assim? Não, preconceito em relação à questão social. Eu disse, não, eu sou jornalista, gente, né? Eu não posso ter esse tipo de preconceito, né? Não, é porque aqui tu vai encontrar uma diversidade muito grande, uma diversidade grande em tudo, né? Dentro da sala de aula. E eu disse, não, eu estou disposto. E eu sempre, quando eu abri mão da minha carreira dentro da redação, eu pensei, eu disse, eu pedi demissão, depois de 30 anos, negociei com o meu chefe, consegui sair, e eu disse, meu Deus, agora o que vai ser de mim? Né? Eu gostava de ser repórter, eu gostava de conversar com as pessoas. E aí eu falei isso ainda semana passada numa recepção de alunos, eu disse para eles, eu não vi tanta diferença, porque na sala de aula eu comecei a encontrar histórias de vida muito diferentes. Então eu quase não tinha alunos egressos do ensino médio, né? Mas sim pessoas que estavam há 4 anos trabalhando e que iam realizar o sonho de ser jornalistas. Então, aquilo foi um desafio muito grande, porque eu precisava estimular aquelas pessoas a serem jornalistas, né? E eu tive alunos de 60 e poucos anos que estavam realizando o sonho. Semana passada formamos uma aluna que já era administradora, mas o sonho dela era fazer jornalismo. Ela deve ter talvez uns 40, alguma coisa. E eles não estão preocupados em ir para o mercado. Eles querem realizar o sonho de ser jornalistas. E isso foi um grande desafio meu dentro da instituição, porque ao mesmo tempo que eu precisava da realidade da nossa profissão, que era uma profissão de batalha, salários baixos, né? Concorrência desleal, porque hoje em dia todo mundo se considera jornalista, né? Mas eu dizia para eles, que bom que ainda tem, as empresas exigem que se tenha o diploma, né? Então, isso eu acho que foi assim, um grande desafio que eu tive dentro da academia, ainda tenho, né, com algumas turmas, estou me aposentando no final do ano e a princípio eu acho que vou dar um tempo, porque está muito difícil, porque o desafio é muito grande, porque o aluno hoje ele não tem essa fome de informação, né? Essa necessidade de se manter informado, ok, ele pode encontrar hoje diferentes mídias para se informar, não necessariamente o jornal, o papel ou ouvir o rádio, mas que eu todos os dias fazia dentro da aula, eu dizia para eles, a primeira coisa, antes de nós começarmos a aula, é falarmos sobre uma notícia que a gente ouviu. Então, esse era o nosso desafio. Todos os dias, nas turmas que eu ministrei disciplina, né, eles precisavam me dizer, professor, hoje teve uma notícia sobre o aumento no preço do combustível. Eu ouvi na Gaúcha, eu ouvi na Band, eu ouvi... Não interessava onde, mas eles precisavam estar informados. Porque eu dizia para eles, quando o repórter, eu chegava na redação, fosse na Gaúcha, por os veículos que eu passei, eu sentava, eu olhava o jornal, eu gostava, eu tinha esse interesse e essa necessidade de estar informado. E hoje a gente sabe que isso é muito difícil. Não? Isso era a primeira coisa que a gente fazia. Era a primeira coisa. Se tu não vinha de casa preparado... Era um exemplar de cada jornal e a gente olhava todos. E aí tinha Estado de São Paulo, tinha Folha de São Paulo, tinha o Globo, tinha o Jornal do Brasil, tinha a Gazeta Mercantil, tinha tudo, né, que a gente pudesse... Então, nesse período que eu estou há quase 10 anos dentro da academia, eu tenho trabalhado, e é um desafio muito grande, de despertar o interesse do estudante pela atividade, mas tenho trabalhado em conscientizá-lo sobre a importância do jornalista, a importância que o jornalista tem da curadoria da informação, de ele oferecer aquela informação, de uma informação conferida, né, reconferida, e uma informação verdadeira. E não aquele cara... Até eu brinco muito com eles, eu digo, pessoal, talvez assim... Eu ainda insisto em levá-los às redações e conhecerem as grandes empresas, porque a gente sabe que esse é o desejo deles, né? Mas eu digo para eles, vocês precisam estar preparados para, de repente,
eu sei que é uma palavra que todo mundo diz hoje, empreender, né? Mas vocês encontrarem alternativas, e eu trazia muito para eles. Na minha época, jornal de bairro era uma coisa que era super... era um mercado a ser visto por quem estava trabalhando no jornalismo. As assessorias também hoje voltaram, hoje já menos também, mas teve um momento de assessorias importante para elas. Então, eu trabalho muito isso com eles, de verem as oportunidades, de não desistirem, de buscarem, de encontrar muita coisa, sites que oferecem cursos. Está me faltando agora, não é a Reuters, esqueci agora, Knight, eu acho, né? Uma outra fundação que oferecem cursos gratuitos. Eu digo que vocês precisam se qualificar. O mercado hoje ele exige um profissional diferente. E a commodity, já que eu venho do agro, né? A commodity hoje do mercado é o conhecimento. É aquilo que ninguém vai tirar de vocês. Então, é vocês serem reconhecidos por isso, por vocês terem o conhecimento. O mercado valoriza isso. Ele valoriza, e a gente sabe que isso também é uma exploração, o multitarefa. Exatamente. Né? Mas vocês precisam se preparar, porque eu digo para eles, vocês não vão ser só repórteres, vocês não vão ser só apresentadores, vocês vão ser tudo. Aquela nossa experiência lá atrás de Canal Rural já era uma coisa assim, de tu fazer uma multitarefa. Anos, é verdade. Então a gente já estava preparado para fazer um monte de coisa. Né? É bom? Mas a gente sabe que é uma exploração. Né? Claro. Isso acaba diminuindo vagas de trabalho, efetivamente. Exato. Né? Porque hoje, mais ainda naquela época, eu era recém-formada e ainda mais hoje na diretoria do sindicato, eu enxergo exatamente o desenho que naquela época eu achava assim, estou precisando aprender, e aprendi muito, e eu acho que também a gente se colocar nessa situação de se colocar para aprender, ela é muito importante. E eu também acho uma outra coisa que hoje o profissional que se forma, né, quando ele entra no mercado de trabalho, de fato ele tem bem mais opções que nós tínhamos. Exato. Né? Então, quanto mais ele estiver preparado para daqui a pouco, até a questão de gerenciar redes sociais, né, é um trabalho que precisa ser desenvolvido por alguém que tenha qualificação, Exato. Entendimento do que é o que funciona, o que não funciona, né, daqui a pouco tu vai contar a história de uma clínica veterinária, que seja, tu tem que saber, vai lá, vai estudar um pouquinho, vai conversar vai entrevistar, né? De certa forma a gente está sempre fazendo isso. Vai entrevistar a veterinária, dona da clínica, e vai construir ali a rede social dela. E eu acho que eles têm que procurar, eu acho que cada vez mais os jovens, eles têm que procurar novos espaços no mercado e qualificação. Mas aí eu te Gurias, pergunto... eu fiz um falatório aqui, eu não sei se atendeu a pergunta inicial da casa. Claro que atendeu. Não, é um bate-papo, a gente está aqui trocando ideia. Vamos trazendo essas... E, assim, dessa pouca procura, na tua opinião, de jornalista, efetivamente, e depois de mestre, né? Essa redução, tu acredita que ela se deu em função da nossa profissão deixar de ser exigida o registro profissional, na tua opinião? O diploma. Né? O diploma, desculpa, registro profissional não. Eu acredito que sim. Eu vejo aquilo que eu estava dizendo para vocês, aí esse perfil de aluno que o jornalismo ainda é uma atividade que seduz as pessoas. Sim. E os jovens. A gente se questiona sempre, até quando vai existir? Sempre vai existir. Sempre. Né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? Fomentar a importância da atividade, né? E disso, porque eu digo para eles, todo mundo se acha jornalista, mas poucos são. Né? E sempre vai existir aquele cara que vai chancelar aquela informação. E eu vou procurar. Eu vou trazer um exemplo de uma informação boba não, mas uma informação geral. Assim. Eu lembro quando saiu a morte da Marília Mendonça. Eu nem sabia quem era a Marília Mendonça. Mas eu vi aquilo e aquilo me chocou. Sabia que era uma cantora, mas não sabia o que ela cantava nem nada. E aí saiu aquela notícia, aquela informação. Mas eu busquei uma fonte que era do meu dia a dia de buscar. Eu não me lembro se foi Folha, se foi G1, o que é. Mas eu não peguei aquela informação geral do nada. Então é isso que eu trabalho com eles. Sempre
quem tiver a preocupação da informação correta vai se abastecer. Pode ser um blog, pode ser de um jornalista ético, né? Confiável, que tenha, que trabalhe com essas ferramentas que não produza informação sem a conferência, sem ouvir os dois lados, as regras básicas do jornalismo, né? Então eu acho que vai existir. Eu vejo esse interesse nas pessoas em serem jornalistas. Eu tento estimulá-los, porque, claro, vem um grupo muito grande atrás do futebol, né? Continua sendo, talvez hoje mais ainda. Diminuir um pouco daqueles, eu digo para eles que o estrelato é uma coisa que não é, né? Esqueçam isso. Eu vou fazer jornalismo porque eu quero ir show de graça. Não, isso não existe, gente. Né? Isso é uma fantasia. O carteiraço não existe mais. A gente até tinha lá no passado, tu ter a carteira de jornalista, de alguma forma, ela te dava um empoderamento, né? Ela te abria algumas portas, mas isso não existe mais. Eu digo para eles, esqueçam. Outra coisa, tu confundir querer ser celebridade, tu buscar o jornalismo, não é por aí a coisa, né? E cada vez a gente está vendo que é menos. Então, eu acho que assim, tem pessoas que buscam por isso, tem pessoas que querem especificamente o jornalismo. Eu digo, pessoal, olha, nem sempre vocês vão trabalhar nessa área que vocês querem, né? É uma área que é mais concorrida. Eu digo, pensem no econômico, né? Uma situação, eu trabalhei muito no econômico e tive muitas oportunidades dentro da minha área, porque eu era um jornalista especializado. Talvez hoje não tenha mais esse mercado tão nichado, né? Ou de tanto nicho assim, segmentado para alguém trabalhar especificamente nisso. Mas, então, eu estimulo muito eles a fazerem isso, a buscarem oportunidades. E encontrarem outras áreas, de repente. O social mesmo, isso é uma das coisas que eu trabalho muito com eles, né? O ano retrasado, a Uniriter decidiu que queria fazer qual o perfil do curso, né? E eu disse, eu acho que nós temos um aluno, não conhecia muito, conhecia a minha experiência de PUC, mas de outras instituições não, mas nós tínhamos um aluno, mais Fadergs, mais Uniriter também, com um olhar social. Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele foi fazer um trabalho sobre o tráfico na Zona Norte, o outro sobre refugiados no Rio Grande do Sul. Então, esse aluno, como ele emerge de uma classe menos favorecida, ele tem esse olhar. Ele conhece a violência doméstica, eles fazem muitas matérias sobre isso. Até agora há pouco tempo eu estava trocando uma ideia, eu chamei o Andrei Rossetto, que também é professor, que é da SPM, né? Agora foi para a PUC, foi repórter também. SBT, né? Do SBT. Né? Ele foi até da Record, ele foi do início da Record. E depois e eu chamei ele para avaliar um trabalho de uma aluna, que é a Paula Fabiola, que ela fez sobre a comunidade, sobre a Cruzeiro. E ele disse, nossa, é uma realidade completamente diferente. Eu venho de um público SPM, né? Que são pessoas com poder aquisitivo maior, mas que interessante isso. Eu disse, a gente tem vários trabalhos assim. Então, esse é o jornalista que a gente trabalha assim. Então, a gente fez a campanha da Uniriter e fez ela voltada para o lado social, que era o aluno nosso, ele enxerga essa realidade. Então, de alguma forma, para a gente é bom isso. Nós continuamos valorizando. Eu mostro para eles o código de ética, a importância, a gente falava um pouquinho antes, da sindicalização, né? O sindicato foi, na outra gestão, uma diretora esteve conosco, a gente tentava fazer algumas aproximações com a Associação Rio Grandense de Imprensa para que despertasse nele, porque a gente sabe que o jovem hoje não tem mais essa... E eu dizia, a categoria é uma coisa muito importante. E a gente sabe que o jornalismo, pelo menos desde a minha época, sempre foi muito disperso. Nunca teve. Eu hoje participo de uma outra categoria, que são os professores, e eu vejo eles muito mais unidos. O Simpro está dentro das instituições, né? O tempo todo. E a gente não... Eu agora vim aqui, sei lá, talvez uns 10 anos que eu não entrava no sindicato. Né? Mas a gente vê essa dificuldade.
de conscientizar os colegas, e não só os jovens, os colegas de uma forma geral, de que se a gente não tiver uma união de categoria, uma categoria forte, uma categoria com números, sim, não é só questão de qualidade, mas de quantidade também. Também é importante. Né? Para as nossas lutas, a gente está vindo de uma negociação coletiva de trabalho que ela sempre é muito difícil, todos os anos. Há 3 anos eu participo e ela sempre é muito difícil. Até porque os sindicatos patronais sabem, né, que a nossa força de luta, a gente tem muita força de luta, mas ela não tem uma quantidade. A gente não conseguiria hoje, talvez daqui para frente, mas hoje a gente não conseguiria parar as redações. Que lá na década de 80 se fazia. Se exatamente. fez até greve geral, inclusive, naquela época. E quando não podia, fazia protestos com a roupa. Isso, exatamente. Então, eram coisas que eram importantes. Então, isso é uma coisa que a gente perdeu no meio do caminho, que a gente quer retomar, começando nas universidades. Na essência. Na essência, que é na formação. O estudante está ali se formando como um jornalista, e ele também tem que ter esse olhar social, esse olhar de categoria, esse olhar político, que não é política partidária, é um olhar político de cidadania. Crítico. Né? Exato. Eu acho que isso é uma das coisas que também a gente tenta trabalhar muito dentro da instituição, é que o aluno ele seja crítico, né? E que ele tenha uma diversidade de informação, porque esse é o papel da instituição. Ela vai construir um profissional com um olhar múltiplo, né? E esse é o nosso papel, a opinião pública, né? A gente traz a informação, ok, vai ter os colunistas, os articulistas que vão trazer a informação mais a partir do seu ponto de vista, mas a gente precisa ter essa diversidade para que eu possa formar a minha opinião a partir de diferentes pontos de vista. Essa semana, na faculdade, a gente fez com um jornalista, com o Marcos Rolim, né? E ele falou sobre democracia e desradicalização. E ele trouxe um olhar muito, e ele é sociólogo também, né? Mas falando muito sobre a importância de se ter perguntas, o tempo todo se questionar, né? Então, sobre tudo que está acontecendo no mundo. Né? Não específico a política partidária, não é isso, mas é tu ter uma visão maior. E isso eu acho que talvez esteja faltando hoje um pouco, porque as instituições também vivem uma situação muito difícil, de poucos estudantes, de baixo investimento na contratação de profissionais, né? Trabalhar sempre aquilo que a gente já conhece nas redações, né? Com o mínimo possível, né? Salários baixos, né? Sendo reduzidos, dispensa o fulano que ganha tanto. Eu brinco uma coisa, que eu escolhi 2 profissões difíceis, o jornalismo e depois a docência, né? Porque também é um outro mercado muito difícil. Né? Eu tive sorte de ter entrado, vários colegas fizeram mestrado nesse período e não conseguem, porque as instituições cada vez contratam menos. E elas exigem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que eu acho que para tu ensinar, tu tem que ter tido a experiência. Eu não posso... Ótimo, a gente precisa ter professores, e eu, na época de coordenador, contratava pessoas com experiência teórica, né? Que pudesse despertar esse pensamento crítico nos estudantes, mas eu precisava de gente de mercado. Claro. Porque tem que trazer a realidade de redações, do dia a dia, né? E a gente vê que hoje as instituições, em função do baixo percentual de ingresso de estudantes, eles vão puxando cada vez mais. Onde eu trabalho, eu acho que nós temos 3 jornalistas, e às vezes tem um publicitário dando... Não que hoje o mercado é de alguma forma integrado, a comunicação trabalha de uma forma integrada, mas semestre passado eu tive uma turma e eles disseram, professor, que maravilha ter aula com um jornalista. Né? E eles estiveram comigo e com o Belmonte, eles disseram, é isso que a gente quer ser ensinado por pessoas que conhecem. E ainda o jovem gosta muito do dia a dia, da redação, dos erros que a gente comete. É a referência, uma questão de referência, né? Não,
Ele sabe porque ele está lá dentro, ele sabe porque ele já viveu Ou porque ele isso. viveu muito tempo, né? E aí teve uma coisa assim, rapidinho, que aconteceu. Eu gosto muito de levá-los nas redações, né? A gente sempre faz uma visita. E aí eles foram comigo na RBS TV, e aí a saída foi... E foi uma professora de uma outra área, ela era do design, ela acompanhou, ela disse assim, Ricardo, eles ficaram impressionados porque as pessoas te conheciam aqui dentro. Eu disse, sim, é que eu trabalhei 30 anos dentro da empresa, então... Mas aí isso cria o vínculo do aluno, né, do reconhecimento profissional. Então, de uma forma assim, eu tenho essa preocupação de trabalhar a questão social, crítica com eles, a importância da profissão, né? Mas eu também dou muito a real para eles da realidade do jornalismo, né? De tu trabalhar bastante, a remuneração não ser tão alta, né? A gente está sempre tentando, pois é, mas eles sempre vêm com aquelas fantasias de quanto ganha o fulano, não sei quanto ganha o fulano, mas assim, ó, não mas pensa o piso nisso. Da categoria é tal. É tal, né? Então, a gente tem um piso. A gente tem um piso. Graças a ter um sindicato, exato, a gente tem um piso. Exato, né? que hoje é 3.300. 3 mil e pouco. Então, esse é o valor. Essa é a largada. Né? Essa é a largada. Não vai passar muito disso também. A gente precisa muito tempo, às vezes, e nem sempre os profissionais com muito tempo são reconhecidos, né? Exatamente. Porque a realidade é uma realidade. A gente sempre viveu com esse achatamento salarial. Né? E é interessante assim, porque vai sempre pensando, bom, o piso é tanto, vai pelo menos larga com isso. E outra, tem um glamour? Tem um glamour ser jornalista? Tem, claro que tem, vai ter sempre. Mas, junto com esse glamour, não temos feriado, não temos fim de semana. O jornalista é jornalista a hora que acorda até a hora que vai dormir. Não. E talvez até enquanto está dormindo, está sonhando com uma pauta boa, sabe? Então, assim, ó, é duro, é exigente, é muito exigente. Mas para quem nasceu com esse bichinho, foi mordido pelo bichinho, vale a pena. É gratificante. Eu digo para eles, aquilo que a gente sempre ouviu, o jornalismo é uma cachaça, é uma paixão, e é isso. Exatamente. Eu brinco muito com meus colegas, por exemplo, me veio agora um exemplo lá da outra instituição que começou uma obra dentro do campus, e aí um dia nós estávamos numa reunião e daí disse, pois é, começou uma obra, eu disse, sim, estão fazendo uma cozinha. Como que tu sabe? Eu sou jornalista, vocês esqueceram? Eu fui perguntar o que está acontecendo. Eu comecei a ver entrar em coisas dentro da instituição, fui ver o que era. Agora teve uma outra situação essa semana de uma publicação no Diário Oficial envolvendo uma instituição, e aí me perguntaram, como é que tu sabe? Esqueceram que eu sou jornalista? A gente pergunta, a gente tem pessoas, mas quem te deu? Não. A fonte é preservada. A fonte isso é então, a primeira coisa que a gente aprende. Não precisa. É um documento, pessoal, público. Está ali. Né? Então, eu acho que isso é a curiosidade. Tu precisa ser curioso. Né? A outra coisa que eu falo muito para os estudantes também, que eles precisam, é estarem atentos. Saírem um pouquinho da tela do celular, porque eu lembro quando repórter, seguido na Rádio Gaúcha, eu vinha na Assembleia para fazer alguma coisa, e quando a gente voltava de carro, a gente ia observando a cidade. E quando eu chegava na redação, eu dizia, tem uma sinaleira estragada, tem um buraco, aconteceu isso, vocês viram? Porque a gente precisa perceber. Eles dizem, professor, tu percebe muita coisa. Eu digo, sim, porque o jornalista ele precisa. A gente precisa, muitas vezes, descrever o ambiente onde a gente está. O jornalista de TV precisa fazer isso, o de rádio mais ainda, porque precisa trazer o seu ouvinte para dentro, para que ele entenda onde está. Então, nós precisamos ser pessoas curiosas, que observem, que ouçam diferentes pontos de vista, então, diferentes opiniões. Esse eu acho que é o papel do jornalista. O jovem, ele precisa dar esse clique para isso. Ele precisa ler mais. A outra coisa que eu bato muito, cada vez a gente tem isso muito sério, que é o escrever. Eles escrevem muito mal, eles não têm mais essa preocupação. Quantas linhas, professor? 10 linhas? Não, pessoal, não é isso. Por exemplo, na instituição, a gente não abriu mão do TCC, porque eu disse, eles precisam escrever. Claro. É ruim? Ok, mas eles precisam ter
a compreensão de um texto, porque eu digo para eles, um TCC é uma grande reportagem, onde tu vai trazer autores que vão ser as fontes, e tu vai escrever uma narrativa que tu vai chancelar pela palavra daquelas pessoas que estão te dando suporte para isso, que no caso são os autores. Quando tu for para o mercado, tu vai trabalhar com as pessoas, com o presidente de algum lugar, com uma pessoa da rua, né? Tu vai construir a matéria a partir dessas vozes. Então é isso. E tu precisa ter esse senso de um pensamento lógico, de tu escrever uma outra coisa que me veio agora. Quando eu fiz o meu mestrado, uma das avaliadoras me disse, nossa, eu gostei muito do teu texto, porque o teu texto é um texto que vai instigando. Eu digo, sim, eu sou jornalista, eu não consigo escrever na linguagem acadêmica, não tenho linguagem acadêmica, científica, mas eu tinha aquela coisa do jornalista, de ser um texto que puxava, e alguma coisa... E eu acho que isso, essa semana eu lembrava de uma coisa, não sei se alguém de vocês foi aluno do Leonan. Sim. O Leonan me deu uma paulada no primeiro semestre, dizendo, tu escreve muito mal. Vejam que eu me formei em 86 e eu lembro até hoje disso. E hoje o jovem não aceita crítica. Eles não aceitam críticas. A gente percebe. E é um beiço que ele faz, ou uma reclamação, uma ouvidoria que ele vai abrir contra o professor. E eu digo para eles, pessoal... uma outra coisa, a gente foi gravar um telejornal uma vez lá na outra instituição e eles disseram, nossa, tu te transformou, tu começava a gritar, tu era outra pessoa. Nós trabalhamos em redação, a gente sabe como é que é. Né? Seja na rádio ou não, o momento... que um tele ou um rádio-jornal vai para o ar, é um momento tenso. O fechamento de qualquer produto jornalístico é tenso. Depois disso, todo mundo relaxa. Mas ali é correria, eu digo para eles. Mas existe uma sensibilidade hoje que tu faz uma crítica construtiva, o bico fica desse tamanho. Cresce, um olho já lacrimeja. Gente, não é isso. Eu tive chefes que de uma forma muito cruel até chegavam e... né? Te detonavam, te diziam, é isso, é ruim, o teu trabalho tem... E tu ia pensando, preciso fazer melhor a próxima vez. E eu tenho isso do Leonan, de que ele me puxou e disse, não tá legal, teu texto não tem lógica, não... Eu era um estudante, né? Acho que eu melhorei. E estava tudo bem. No momento foi doído? Foi. Mas a gente precisa trabalhar com isso. Né? Claro, a gente tem que ter, lógico, a gente tem que ter... o jeito para falar, né? Hoje, então, a gente vive momentos de muito assédio nas redações, então a gente tem que aprender a ser um pouco gestor também e lidar com as pessoas de uma forma, mas isso nas universidades, em relação ao professor e ao aluno, é instigante, faz com que a gente melhore. Que a gente busque um conhecimento maior, um aperfeiçoamento maior. E eu falasse em TCC, eu sou fã de TCC. Não é só porque eu reviso o TCC. Mas o TCC ele nos obriga a ler. Exato. O ler nos ajuda de uma forma absurda a escrever. Nos dá repertório. É isso, eu digo para eles. Então, vocês precisam de repertório. Eu sou muito fã de TCC. Eu acho que a gente sai da zona de conforto, né? Especificamente. E aquela situação onde... retomando quando nós nos conhecemos no Canal Rural, tu já era especialista nessa área? Já, eu não era. Eu era uma estudante, eu era recém-formado, eu tinha trabalhado na TVE, fazendo geral. Mas eu estudava para fazer aquelas coisas. E eu aprendi muito. E fiz muitas coberturas, fiz muitas coisas. E é a hora onde tu sai da tua zona de conforto e tu te coloca no mercado. E Vivian e Carla... essa é uma das características do jornalista. Tu não precisa saber, tu precisa perguntar. Exatamente. Né? É isso que a gente vai fazer. Eu preciso estar preparado para, de repente, não chegar e dizer uma bobagem para o meu entrevistado. Claro. Mas eu preciso perguntar. Às vezes, e hoje não há... É a questão da curiosidade. Eu preciso ser curioso. Exatamente. Fala isso, né? De ser curioso. Eu acho assim, e às vezes, que é o principal. Às vezes também, ser curioso e não ser preguiçoso, né? Porque eu tenho uma filha de 18 anos, então eu falo com Sim, propriedade. Que são hoje esses jovens que estão entrando na universidade.
Mas pra quê? Entendeu? É muito mais fácil. Teria sido muito mais fácil eu esperar uma outra vaga em um outro veículo que eu já dominasse do que ir pro rural. Né? Mas Sim. eu fui e aprendi, e a partir dali eu tive mais opções. Claro. Porque eu acabei tendo oportunidades que eu acabei desenvolvendo em outros lugares. Fui produtora, fui repórter, fui apresentadora. Coisas que talvez se eu tivesse esperado simplesmente uma vaga na geral, eu tivesse continuado só produzindo. Né? Então, assim, às vezes a gente não tem preguiça. E eu acho que hoje o jovem, ele lê menos do que nós líamos naquela época. Eu acho que ele tem essa... Ele não gosta de sair da sua zona de conforto. E é muito também do que a gente vem conversando, né, com os professores, que eles vivem nesse mundo deles, né? É o quarto e as telas. Exato. Cada um dentro da sua realidade, se é um iPhone 14 ou se é um telefone mais simples, mas hoje em dia também os celulares, eles circulam em todas as classes sociais. Todo mundo de alguma forma tem acesso. Sim. E eles ficam muito limitados a isso, né? Exato. E eles não conseguem. Eu achava muito engraçado. Hoje eu tô há 1 ano cedida aqui pro sindicato, e eu vivo uma outra realidade. Eu não trabalho mais sábados, domingos, não faço expediente, né? Sábados, domingos e feriados, mas eu continuo sendo jornalista 7 dias por semana. Exato. E o que mais me chamava a atenção era o quanto os nossos estagiários, não generalizando, mas a maioria, chegava lá sem nenhuma informação. Eles vinham ouvindo o quê? Uma música. Eu nunca cheguei no meu trabalho ouvindo música. Sim. Eu não consigo até hoje não acordar e ouvir o rádio. Hoje, antes de vir pra cá, eu levei... Ligo o carro. Levei minha filha, porque ela tinha uma consulta médica, né? Daí eu cheguei no carro, ela já estava ouvindo música. Daí eu falei, não, aí vou botar bem no horário da notícia, 8 horas da manhã, não vou sair. Precisa, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco esse... Mas pra que tu vai ver isso agora? Porque eles chegam eles chegam na redação, na maioria das vezes, e aí eles vão ver o que tá acontecendo. Sim. Né? Vou trazer um exemplo para vocês. Lá atrás, eu fiz uma prova para os alunos e lembram quando aquela ciclovia Tim Maia, eu acho, no Rio desabou? Sim. Foi na inauguração, alguma coisa assim. Sim. E eu trouxe aquele fato para os alunos. Eu acho que eles tinham que... Era uma notícia e eles tinham que transformar. E um aluno me disse assim, o senhor inventou isso aqui, né? Eu disse, como assim? Aí ele disse, não, porque eu não vi isso. Eu disse, sim, mas então tu não ouviu, tu não te informou nos últimos dias. Eu disse, cara, foi uma ciclovia que caiu dentro do mar, uma parte dela desabou. Então era isso, assim, a ingenuidade. Uma outra situação, eu tenho 2 coisas que eu quero lembrar de falar para vocês de mercado, mas essa agora veio há pouco tempo, do semestre passado. Os alunos fizeram uma matéria de uma disciplina lá e eles trouxeram os depoimentos. Era um caso de uma moça... Olha só, a pauta era muito legal. Era sobre pessoas desaparecidas e que não são... nunca mais encontradas, né? E aí eles pegaram alguns cases, alguns exemplos, né? E um deles era de uma moça aqui da região metropolitana, e eu achei super interessante, porque eu fui acompanhando a produção e eles, a gente está tentando falar com a família. Eu digo, que legal, é isso aí. Vão atrás, vão busquem informações, né? A pauta que vocês precisam. Vejam o que foi publicado, até porque aquilo vai munir vocês para vocês poderem escrever um off, alguma coisa. Eles fizeram tudo. Aí, quando eles apresentaram no último dia a reportagem, era uma grande reportagem que eles estavam fazendo para a TV, eu disse, que legal. E só uma coisa, quem é que fez a entrevista com a família? Aí eu vi que veio aquele constrangimento, assim, eu disse, não, porque tinham algumas coisas que não estavam legais, mas ali estava muito bem, estava bem produzido, a iluminação, toda a gravação era boa. Não, professor, aquilo ali a gente pegou da ideia, ou não me lembro se era a ideia. Eu disse, não, gente, só um pouquinho. Como assim? Não, a gente usou aquilo. Tá, mas e aquele depoimento daquela outra pessoa? Não, professor, aquilo veio por escrito e a gente dublou. Eu digo, não, gente, não é assim. Vocês até podem fazer isso, mas vocês precisam deixar claro para as pessoas. Essa reportagem foi cedida, ou sei lá eu, da RBS, ou da Band, ou da Record, seja lá do SBT, a emissora que foi da TVE, vocês precisam dar crédito. Isso é importante, isso é crime, pessoal, isso é plágio, é cópia de material que não é de vocês. Outra coisa, vocês dublarem, como que vocês não têm nem autorização para ver e vocês dublam a voz da pessoa? Então vejam que são essas coisas ainda que o jovem, né, por mais que tu ensine, claro, eles eram acho que de 2º, 3º semestre, uma coisa assim, eles não têm essa consciência, e daí eles se deram conta de que sim, aquilo é muito grave o que vocês fizeram. E eles queriam escrever
na ARI, eu disse para eles, se vocês não fizerem isso, vocês não podem. Vocês precisam dar créditos às coisas. Uma outra coisa que eu queria falar, eu gosto, e a gente tem alunos brilhantes, né? E a gente consegue perceber isso. Aqueles que são natos para o jornalismo, né? Eles têm um texto bom, eles são interessados, eles gostam de contar histórias, eles são curiosos. Então, e eu trabalho muito isso com os meus colegas, que é encontrar oportunidades para aqueles alunos dentro do mercado, né? Já que eu tenho a rede de contatos, que é o que a instituição lá em algum momento me valorizou por isso, eu gosto de indicá-los. E a gente consegue. Agora, tem uma outra coisa, onde esse aluno é pressionado, que é o jovem, né? A ter que trabalhar no fim de semana, a ter que abrir mão das férias, né? As férias não sei quando ele está pensando, ele sai. Ele desiste. Né? Se não tem e eu digo, pessoal, desiste. a outra coisa, a aula começa às 9 horas da manhã. Eu disse, a minha aula, eu acho que a PUC era 7, alguma coisa. 7h30, né? Eu dizia, pessoal, e assim eu entrava na TV às 5 e pouco. Professor, eu disse, sim, eu morava longe. Né? Eu trabalhei na Pampa, foi meu primeiro emprego quando a Rádio Pampa era aqui na Rua da Praia, ao lado da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu acho que eu entrava às 6 da manhã na Pampa. Para fazer o primeiro Jornal da Manhã. É isso. Ou tu vai fazer aquele da madrugada. Eu entrava na TV às 2 horas da manhã. Exato, exato. Aí quando eu digo, existe isso? Sim, pessoal, existe. O mundo não começa às 9 horas da manhã. Esse é um mundo irreal do trabalho, né? Então, acho que tem coisas assim. Eu acho que vai ter sempre oportunidade. Que bom que tem alunos que ainda se interessam. O percentual é menor, eu acho que tem entrado pouca gente, né? As instituições estão, de alguma forma, também se ajustando a isso, reduzindo oferta em turnos, fechando cursos. A gente, por exemplo, eu comecei, na época áurea do ensino com as bolsas, né? Eu tinha 60 alunos em sala de aula de jornalismo. Hoje eu já dei aula para turmas com 7 alunos. Então, é uma outra realidade. Mas por quê? E também porque talvez alguns não estejam buscando a academia, né? a universidade para a formação. Né? E pensam nisso que eles podem fazer. E, sei lá, eu sei se vão conseguir, mas eles trazem muito esse exemplo, assim, tu viu o fulano que está se dando super bem com um blog? Pois é, pessoal, mas ele teve uma formação, né? Ainda bem que lá no passado quase todo mundo tinha, né? Com raríssimas exceções, né? Mas as redações eram abastecidas por profissionais que tinham diploma e tinham orgulho de fazer a formação, porque é ela que vai ensinar a ser crítico, a tu ter um professor como o Marcos Leonan, que a gente não esquece, né, que tinha um texto. Antoninho Gonzalez, falando isso do nosso universo, mas outros, né, outros grandes professores que nos formaram, né, foram nos aperfeiçoando para trabalhar nessa área. Porque a gente sente também muito que vem que tu tinha comentado antes, que tem vários professores que não são jornalistas ou que não passaram pelas redações, eles não têm essa experiência. E eles também estão virando doutores, em geral, muito jovens. Né? Daí até nós tivemos uma conversa com uma professora da Fabico, e ela ainda comentou que sente um pouco isso, às vezes, porque esse aluno que está chegando, né, no mercado, ele é muito diferenciado, né? Ele é muito questionador, ele não gosta de ser questionado, em contrapartida, cobrado. E aí, às vezes, ele coloca esse professor numa situação, numa saia um pouco justa. E esse professor também tão jovem e que não passou pelo mercado, ele também não quer ser cobrado. Sim. Diferente de nós, que a gente estava tudo bem, né? A gente sabia como funcionava. E isso acaba, às vezes, afastando o aluno, né, e o professor dessa relação, que me parece que é super boa, que tu tem com os teus alunos. E nós conhecemos algumas pessoas que foram teus alunos. A Paulinha, nossa querida. Paulinha se formou, Se formou agora, né? Já é nossa colega lá na TV. Então, assim, eu acho que esse universo também é um pouco complicado, porque daí a universidade acaba optando
a particular, né, por contratar professores que não passaram por redações, porque o salário deve ser diferenciado, Sim. deve ser menor, Sim. né? Nas universidades públicas, eles acabam chegando de uma maneira mais cedo ou mais tranquila, até pela qualificação mesmo, mas por terem aberto mão deste mercado que a gente navega há tanto tempo, e isso reflete no profissional que vai ser colocado no mercado, né? Eu acho que essa coisa do... quando eu terminei o mestrado, eu disse, vou fazer doutorado. E aí uma pessoa me disse assim, tu tem ideia de trabalhar com pesquisa? Eu disse, não, então não vai, né? Porque daí também, assim, e hoje as instituições também, por essa questão econômica, elas não estão valorizando os doutores, porque o doutor também ganha mais, né? Então, é uma coisa que também é uma contradição, né, dentro da... Acho que é importante porque, do ponto de vista legal, para as instituições, para elas terem as notas, né, junto ao Ministério da Educação, elas precisam ter um percentual de doutores, um percentual... Tem toda uma conta que é feita, né, para essa construção. Mas eles, às vezes, não valorizam isso também, né? Eu não sei, eu penso que o profissional, a passagem pelo mercado é muito importante, por isso que a gente já falou aqui, do reconhecimento desse aluno, ver nesse professor esse contato, esse elo que ele teve, o dia a dia, né? Ao mesmo tempo, eu, por exemplo, eu me questiono muito por estar fora. Eu já estou fora há quase 10 anos, 9 anos da redação. Por exemplo, eu não peguei... mas eu não peguei o sistema de edição não linear, né? Não linear, né? Naquela época nossa era as fitas, tu ia para a redação cheio de fitas. Descia para botar o manual, mas eu digo uma coisa para eles, vamos ver se vocês concordam. Eu digo, pessoal, olha só, eu vou fazer 60 anos. Eu digo para eles, professor, o senhor é velho? Eu digo, pois é. Mas... E eu digo para eles, pessoal, olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Eu venho aqui para ensinar vocês uma coisa, porque eu digo, o que eu ensino para vocês foi que eu aprendi lá atrás. E não mudou. A forma de praticar o jornalismo não mudou. O que existem hoje são diferentes mídias, mas todas elas, a essência é a mesma, né? São as perguntas que a gente tem que fazer, né? O tipo de texto que eu vou produzir, seja para TV, para rádio, para internet, para jornal, né? É o mesmo. Então, assim, eu digo para eles, eu me sinto muito confortável para ensinar para vocês. Eu jamais vou ensinar alguma coisa que eu não sei. Já tive já recebi essa proposta. Tu pode dar aula de marketing? Não entendo de marketing. Sim. Não vou ensinar. Não, mas tem livros. Não, pessoal. Ok, os livros são importantes, mas eu não vou aprender só nos livros para poder ensinar. Ok, talvez alguma coisa teórica a gente até consiga, mas vai em algum momento faltar para mim a prática. Né? Então, eu não ensino coisas que eu não sei. Verdade. A gente... eu acho que é importante da gente enxergar no professor a referência, né? Que Exato. a gente quer. Porque assim, as tecnologias, elas, vieram somar, vieram ajudar em muita coisa. Acho que em algumas atrapalham um pouco. Mas vieram ajudar muito, mas, como tu disseste, a essência, ela permanece. É a mesma. A informação, ela tem que ser checada, rechecada, Exato. sabe? Ela tem que estar muito bem embasada. O lugar de repórter é na rua, não é dentro da redação, é lá na rua. A questão ética, a gente saber, isso aqui eu devo, isso aqui é uma informação importante. Isso vai mudar a vida das pessoas, porque a nossa função é social. Se a gente não for mudar a vida das pessoas, não interessa. Exato. Sabe? Então, eu acho que é bem nisso que tu está colocando. E uma coisa também, assim, que eu... e daí, por essa questão deles que questionam, né? Mas de repente tem o fulano que... é mais jovem, ele tem tantos mil seguidores na rede, tu mal sabe fazer uma publicação e ainda quando faz errado, né, nas redes sociais. Eu mexo muito com eles, essas coisas. O pessoal, não sei.
tem que fazer alguma coisa no computador. Não sei, pessoal, não sei. Eu trabalhei num lugar que tinham pessoas que faziam isso, né? Dentro eu sabia, sim, a gente era obrigado a entrar dentro de uma ilha e editar, mas existiam profissionais que faziam isso. Eu digo para eles, vocês precisam dominar um pacote Adobe, seja o Premiere, vocês precisam saber porque vocês vão trabalhar numa outra realidade. Mas eu sempre sou muito transparente com eles. Não sei o que é isso. Eu vou ver. E, ao mesmo tempo, eu tive uma professora, que foi minha colega. Aliás, nós fomos colegas, depois ela foi fomos colegas de faculdade, colegas de mercado. Depois ela foi minha professora, orientadora de mestrado, Cristiane Finger, né? Maravilhosa. E a Cris sempre me deu muita dica dessa coisa e ela dizia sempre assim, se eu estou aqui, eu não preciso saber tudo, mas se eu estou aqui, eu estou na frente de vocês, alguma razão me coloca nessa posição. E é o que eu digo para eles, né? Se eu sou o professor, é porque tem alguma coisa que eu sei mais que vocês, né? Seja de mercado, seja até mesmo pela própria experiência, pela idade que me dá essa experiência, né? Mas, claro, a gente vai construir o conhecimento juntos, porque eles vão trazer a questão da rede social, eles vão trazer uma série de vivências, e eu gosto do jovem por isso, né? Porque ele nos motiva, ele tem um outro olhar, e essa troca é muito importante também. Eu sempre digo, quando eu converso, nós temos muitos estagiários lá na Record, né? E com muitos que já passaram por lá, sempre conversando, dizem, adoro ouvir tuas histórias e tudo, que a gente vai contando as coisas da nossa caminhada, né? Mas eu sempre digo assim, eu posso até passar alguma coisa da minha experiência, posso até, de repente, dar uma orientação em alguma coisa, mas eu aprendo muito com eles. Muito. A gente aprende todo dia. Sabe? Então, assim, e entra naquilo que eu também falo. Além de falar sempre isso da curiosidade, que eu acho que é o principal que a gente tem que ter, eu falo também uma coisa, o dia que o jornalista achar que sabe tudo, ele pode ir para casa. Exato. Não vai para o mercado que vai estragar tudo. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que é importante essa convivência, né, do experiente com o jovem. Eu acho que é de troca. Eu acho que os dois crescem. Né? Exato. Eu digo para eles uma coisa, vocês entram com a criatividade, eu entro com a receita de como fazer. Né? E nós vamos trocar isso. Né? Mas, assim, pensem que vocês precisam ser criativos. Né? Eu vou ajudá-los a construir esse produto que a gente quer fazer. Mas vocês têm que ser os mais criativos, porque é o que o mercado exige, reconhece. Né? Um profissional que tenha o conhecimento, que seja interessado e criativo. Né? Então, isso eu bato muito com eles nessas questões. E eu acho que também tem uma coisa assim, eu vejo que as pessoas me perguntam assim, até quando tu vai continuar? Eu digo, não sei. Mas eu tenho também um pouco um medo disso. Quando eu optei por sair da TV, eu achava que eu me olhava em vídeo, eu não gostava mais. Eu dizia, chega, né? Então, acho que a gente precisa também, em algum momento, sair e abrir oportunidade para outras pessoas, né? Para os novos. Eu acho que a renovação de repórteres é importante também. Acho que tem que continuar aqueles experientes, mas a gente tem que, o tempo todo, estar trazendo isso. Agora, outra coisa que eu digo para eles, um repórter na Rádio Gaúcha, quando eu comecei para ir para o ar, demorava muito tempo, e a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes, e se a gente sintonizar aí uma série de emissoras que estão no ar, acaba sendo vergonhoso. E eu digo para eles, pessoal, cuidado, vocês podem se queimar pela ânsia, pela fome de vocês, né? A pressa de vocês aparecerem e vocês não terem informação. Né? Então, a gente, do dia a dia, se a gente começar a observar essas mídias, a gente vai ver aí e aí a gente vê duas situações, desculpa, cortei, que é a pressa do jovem, né, de querer fazer, e de certa forma, daí como alguém que vê pelo sindicato, né, a maldade da empresa que já permite, né? Exato. Por quê? Porque o que a gente vê hoje é a famosa infantilização nas redações. Exato. Então, assim, eles já não, eles chegam com a teoria, loucos para colocar em prática tudo aquilo,
em geral, eles não têm nem a quem recorrer, porque nós tínhamos. Nós sempre tivemos pessoas experientes, sêniors, né? Sêniors do nosso lado. Hoje nós viramos os sêniors, né? E hoje em dia eles não têm. A gente vê as redações estão cada vez chefias muito jovens. Pouquíssimo qualificadas, né? Já não ensinando aquele que está chegando. E isso é uma coisa muito triste. Daí voltamos à teoria do Bastos, né? Carlos Bastos, o nosso mestre. Sim. A teoria dos terços, que são os bem experientes, os experientes e os jovens, um terço de cada numa redação para fazer funcionar. Para fazer essa troca, né? E a outra, agora se vocês falarem em texto, eu digo para eles, pessoal, revisem. O jovem não quer revisar, ele tem preguiça. Revisem o que vocês escreveram, não entreguem de qualquer jeito. Olha aqui, está tudo errado. Ou vocês estão misturando as coisas. E isso é fundamental para um jornalista, a revisão daquilo que ele fez. Né? Hoje a gente tem, né, no caso de TV, tem os editores de texto, né? Mas acho que é muito importante para um repórter que está na rua ele já ter uma noção de como ele vai construir, porque o editor de texto está na redação. E o repórter está ali na rua, no momento, na cena. Sim. Né? Então, quanto melhor ele for nesse texto, nesse encaminhamento da matéria, a gente diz assim, menos trabalho tem o editor de texto. Não é questão de menos trabalho. Eu acho que assim, agiliza o processo. O editor de texto pode se dedicar mais aos trechos que vai cortar das entrevistas, tudo para construir uma reportagem que vai prender a atenção. Porque às vezes tem uma reportagem de 2 minutos, curtinha, mas que começou e a pessoa já está aqui se olhando para o lado. Se tu não segurou ali naqueles primeiros... Às vezes tem uma de 5 minutos, mas ela é tão boa que tu não desvia o olhar dela. Então, eu acho que isso é uma coisa também, eu estou falando, claro, em televisão, porque é a minha praia, né? Claro. E eu acho que isso também é importante, que o repórter tenha essa autonomia de texto para entregar para o editor de texto um início, meio e fim que seja, digamos assim, atraente. Exato. Para quem vai assistir. Eu sinto um pouco que isso, acho que realmente quem me deu foi o Canal Rural, isso a gente não posso negar, de tu fazer tudo, né? De ter aprendido, acabar tendo que fazer tudo. Esse repórter corre o risco de, daqui a pouco, estar num veículo onde ele seja o seu próprio editor de texto. Exato. Ele já entregue o material o mais pronto possível para alguém só montar e botar no ar. No nosso caso, a gente até montava e colocava no ar, né? Mas eu acho que também essa questão de tu ter uma preocupação do todo, né? Porque tu pode hoje estar repórter e amanhã eu fui repórter, fui apresentador e hoje em dia eu fui mais tempo editora de texto do que as outras funções. Se eu não tivesse passado e tentado aprender um pouquinho de tudo, é o teu caso também, que hoje é editora-chefe, é o teu caso que passou por tudo isso e hoje em dia está ensinando para eles como é que eles fazem. Então, eu acho que também, e infelizmente ao longo da minha vida de editora de texto, eu peguei muitos repórteres, isso eu não sei, isso é contigo. O cara escreve uma coisa que não sabe se eu tenho a imagem, mas isso não é problema meu. Eu tenho um repórter que me disse isso uma vez. Eu falei, mas gente, como não é? É um problema nosso. Isso é um problema nosso. É a tua carinha que tá lá, né? É uma construção de uma matéria e tu não tá preocupado com o que eu vou botar no ar. Vive uma coisa que também a gente aprendeu lá atrás, é assim, a matéria, ela é tua. Tu não pode chegar na redação, fez o texto, não seleciona, ou pega e entrega uma sonora gigante, sem seleção do... Pessoal, tu não pode... Então, o que acontece às vezes na faculdade? Eles fazem o material, seja para rádio ou para TV, e entregam para o técnico. Daí, quando o técnico edita, é outra pessoa que está editando. Vocês sequer se deram o trabalho de sentar do lado e revisar o material. Ele fez errado. Não, tu não acompanhou. A matéria é tua. Exatamente. É tu que vai construir, é tu que vai revisar, é tu que vai, né? Tu até troca com colegas. Uma coisa que também me veio agora, que eu digo muito para eles assim como o repertório, se inspirem em alguém, né? Eu, quando fui para a TV, eu era de rádio, e foi o Ranzolin que me disse, eu acho que tu tem que ir para a TV, não sei o quê, e aí acabei indo para o Canal Rural, lá para o início. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, quem são os repórteres que eu
considero, né? Quem são os caras que eu não vou copiar, nunca vou ter o talento, talvez, das pessoas que me inspiram, mas eu preciso ver como é que eles constroem, como é que eles selecionam as sonoras, né? Não ficar o off repetindo a mesma informação do... Então, são essas coisas que, para tu produzir alguma coisa e tu ser, quem sabe, um dia tu também poder inspirar outras pessoas, mas eu digo para eles, busquem alguém que seja inspiração para vocês, aquele cara que vocês admiram, e ele vai ser o profissional motivador ou inspirador de vocês. Não, né? Com certeza. Eu tenho uma memória de quando a primeira vez que eu comecei a editar na RBS TV, e eu fui editar uma matéria da Ivani, e a Ivani tinha sido minha professora. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou revisar o texto da minha professora? E aí eu fiquei muito constrangida, assim, eu não sabia muito bem o que fazer. Daí ela me passou o texto. Eu falei assim, Ivani, eu não sei nem por onde começar. Daí ela falou, pelo que tu aprendeu na universidade, né? Eu falei, tá, mas assim, dela, não, assim, ó, na rua todos nós estamos, né, passíveis de erros. Sim. Eu vou te dar uma construção, fica à vontade para mudar o que tu quiser. Eu me lembro que eu fiquei muito nervosa, mudei algumas coisas, ela foi lá e gravou, mas aquilo era uma coisa que me deixou assim, eu falei, como é que eu vou mexer no texto de alguém que me deu aula, né, ela acabou sendo minha orientadora e tudo, e aí mas acho que foi muito importante isso de saber que tu pode mexer, sim, no texto do repórter, com o objetivo de ajudá-lo, né, a crescer naquela situação. Mas também, ao longo dessa vida de editora, acompanhei muitos repórteres que davam exatamente suas dicas, mesmo que seja na corrida, né, numa coletiva, olha lá, pelos 5 minutos, a história era boa. Aí chega um outro com 40 minutos de sonora e não sabe nem o que a pessoa falou. Uma outra coisa que é muito importante que a gente fazia era tu ir para uma coletiva, a coisa de repórter. Tudo bem, eu acho que talvez eles tenham hoje muito mais habilidade de digitar no celular, mas eu dizia, pessoal, papel e caneta, né? Porque a gente precisa, não é chegar com o microfone lá e começar a fazer pergunta, porque depois quem vai sofrer são vocês para decupar o material. Então é isso, vocês precisam fazer uma pré-entrevista com a pessoa, uma conversa anterior. Aí tu já sabe, e quando tu for gravar, tu vai gravar aquilo que tu já tem o teu texto na cabeça de qual vai ser a informação que ele te deu, que é importante. E eles têm essa rapidez que eles não querem perder o tempo falando antes com o entrevistado. Até porque tu precisa de imagem, de passagem, de apoio, né, da pessoa. Tudo isso a gente explica, mas aí eles chegam, não tem... Pois é, e agora? Viu? Viu como, por que o professor fica falando e vocês, às vezes, estão olhando outras coisas, não estão prestando atenção, e isso é tão importante. Né? E eles chegam lá na redação e continuam não tendo. Não tem. Né? Hoje, às vezes, não... daí eles, mas tem na internet. Pois é, pessoal, mas dependendo de onde vocês vão trabalhar, vocês não vão poder botar essas imagens. Né? Ok, aqui funciona. Aqui no ambiente acadêmico funciona, vocês pegarem uma imagem, mas a gente precisaria de um crédito, né? As imagens não são assim. Autorização. Exato, autorização. Não é só jogar. Que esteja na rede, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas... Então, a gente já está chegando. Mas... Eu queria que tu desse o teu recado final aí. Não desistam do jornalismo. O jornalismo é fundamental para a sociedade. Eu penso que a gente sempre vai precisar de comunicadores, né? Eu entendo que os novos comunicadores, eu tenho hoje alunos ou colegas que trabalharam, mas alunos também, tem alguns que estão na Band, por exemplo. Esses dias eu estava dizendo, poxa, eu estou ouvindo esse rapaz, quem é que foi meu aluno lá atrás? A gente tem que ter essa renovação também. Então, eu entendo que vai continuar existindo, vamos continuar lutando pela regulamentação da nossa profissão. Eu hoje trabalho com outras áreas também na faculdade, com colegas de outras áreas, e às vezes quando falam, né, arquitetura que tem conselho, área da saúde, muitos têm conselhos, nós não temos o conselho, né? A gente tem a FENAGE, tem a federação, né? Mas são coisas que são importantes. Eu acho que é importante o profissional ter esse senso profissional, de categoria, né? Que a gente... alguns, né? Por exemplo, eu disse para vocês há 10 anos que não vim aqui, é importante, né? E não é só isso, assim, até eu estava vendo ali antes, estava sentado ali lendo os benefícios, né? A gente tenta vender o sindicato como alguma coisa de benefício, mas não é isso, né? O mais importante é a união da categoria, né? Para uma série de coisas, até para isso. Por que o jornalista, que as pessoas podem ser jornalistas sem ter formação?
não é o fato de escrever bem. Escrever bem, tu vai ter um espaço dentro da mídia para ser um comentarista, para fazer um texto de opinião, né? Isso existe. Mas o profissional que vai trabalhar com a informação, com a notícia, que vai traduzir aquilo para as pessoas, vai continuar existindo. Eu acho que esse espaço não pode. Que bom que a gente continua tendo alunos, que continua tendo pessoas interessadas por essa profissão. A gente faz esse questionamento, eu digo para os meus colegas às vezes, meu Deus, ainda tem gente, né? Mas esse bichinho, ele seduz as pessoas, né? Seja pela questão não de aparecer, mas do ser reconhecido, né? Isso também, mas por tu ter o interesse pela notícia, pela informação. Eu acho que sempre vai existir. Gostei muito, gurias, de conversar com vocês. Maravilha, nós adoramos. Enquanto tiver brilho no olho, quando a gente falar em jornalismo, o jornalismo vive. É isso, né? Vai continuar existindo. Claro. Que bom, vamos... Eu não sei se eu vou continuar muito tempo, mas inspirando, né? As pessoas, eu acho que é isso. E vendo aqueles talentos e tentando jogá-los nas posições que a gente sabe que existe, aquela coisa que eu digo às vezes para eles, né? O iceberg, o que aparece lá de vagas, que está para fora, é muito pequeno, o grande universo de vagas está aqui. As pessoas ontem me ligaram, eu precisava de alguém, tu conhece, então é isso. E aí quem é que a gente vai indicar? Aquele cara que a gente percebe que tem esse brilho, né? E que ele gosta, que ele tem o talento. E que, se ele não tem ainda, ele vai para o mercado e ele vai aperfeiçoar. Porque nós também chegamos em algum momento cruz no mercado. Com certeza. Né? Todo mundo começa um dia. Um dia. E aí tu vai te especializar, tu vai buscar informação para que tu não passe vergonha. Porque em algum momento, eu também passei vergonha trabalhando num setor que eu desconhecia, e aí eu percebi que, não, olha só, Ricardo, para tu ir entrevistar as pessoas, precisa ler antes, né? Então, o mercado também acaba moldando as pessoas, né? A necessidade acaba. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Eu adorei. Que bom estar de volta ao sindicato e que a gente seja sempre a categoria, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, e ter o orgulho de ser profissional, né? Isso é importante. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a vocês.